condições da evolução zero, né? As condições das ferrovias para o seu turno não eram muito mais favoráveis do que a da cabotagem. A insuficiência de recursos financeiros, seja para os novos investimentos, seja para a reposição de equipamentos, resultava em uma inadequada manutenção do sistema. De tal sorte que nos anos 40 e 50, a maior parte do material rodante e dos leitos das estradas havia alcançado profundo estado de desgaste, ameaçando a própria trafegabilidade dos comboios. Os governos brasileiros nunca elaboraram um plano de transportes que atendesse às necessidades reais de crescimento da nação. Assim, aventureiros ingleses, americanos, franceses, respaldados por brasileiros apátridas, utilizaram essas obras viárias para se apropriarem das riquezas minerais e florestais. Rapidamente, como funcionava? Como foi construída a estrada Madeira-Mamoré? Um grupo inglês, um grupo americano, veio ao governo, conversou com o senhor ministro, e propôs a ele que eles fariam a estrada às suas expensas. O governo não precisaria desembolsar um centavo. Aliás, essa estrada era uma obrigação do Brasil em relação à anexação do Acre. Ele tinha que fazer essa estrada para os nossos vizinhos. A única coisa que esses estrangeiros pediam, a única coisa, era que todos os minérios, inclusive preciosos, e madeira pudessem ser retirados para que ele pudesse custear a ferrovia. Então, em todas essas ferrovias que nós conhecemos hoje, a LL, que é uma das maiores do mundo, que liga São Paulo a Mendonça, na Argentina, passando por todo o sul do Brasil, a MRS, que liga Minas a São Paulo e Rio de Janeiro, indo até Salvador e o sul do Mato Grosso, todas elas foram construídas às custas das nossas preciosas madeiras, mogno, jacarandá, etc., etc., e ouro, diamante, rubi e outras pedras preciosas que foram retiradas. Um excelente negócio, né? As oligarquias nunca permitiram uma distribuição de terras para sustentar a construção das ferrovias. As oligarquias não deixavam se fazer a reforma agrária, copiando o modelo americano. Como foi o modelo americano? O modelo americano, na integração para o oeste americano, o que foi feito? O governo desapropriou uma faixa de terras. Esta faixa de terras, então, por onde passaria a ferrovia, ela era cedida em comodato para a empresa construtora, que vendia lotes não maiores de 50 a 60 acres, para que o agricultor pudesse fixar ali. Então você tinha um efeito de criar uma reforma agrária, já que você não permitia a construção de latifúndios, a constituição de latifúndios. Eram constituídos pequenas glebas suficientes para um fazendeiro viver com sua família. Esses fazendeiros, ao sul e ao norte, à direita ou à esquerda da ferrovia, estariam demandando insumos, sementes, adubo, ração, etc., e estariam usando a ferrovia para mandar a sua produção. Então o governo americano promovia uma reforma agrária, com o dinheiro da venda dessas terras, se construía a ferrovia. Por isso os Estados Unidos hoje é um país democrático e é um país em que resolveu, sem nenhum trauma, a questão da reforma agrária. Infelizmente, hoje, no século XXI, olhamos para o Brasil e vemos um grande número de ilhas humanas, sem integração. Manaus está perdida lá no canto, um pouco abaixo está o Acre, o Mato Grosso é uma outra ilha, Tocantins outra, porque os nossos governantes, não tiveram capacidade e competência para fazer a integração nacional. E eu acho que é hora de começarmos a pensar nisso. Conclusão. Assim, tanto o melhoramento quanto a expansão física das ferrovias, do transporte fluvial e hidroviário, deixaram de ocorrer simplesmente porque não havia qualquer interesse governamental para sua melhoria e expansão. E nos parece que ainda hoje é assim. Vale lembrar que em países que alcançaram avançado estágio de desenvolvimento dos transportes por ferrovias ou por vias aquáticas, como as fluviais por rios, foi sempre o mercado interno
que deu suporte econômico para a viabilidade das companhias ferroviárias ou de navegação. Hoje temos um boom no Brasil, de crescimento econômico, de ascensão das classes D e E para a classe C, uma classe média fortalecida, um aumento significativo da produção, uma expectativa de crescimento de 5% até 7% ao ano do PIB, e eu acho que é hora de chamarmos a atenção dos nossos governantes para mudar essa realidade. E o presente? Atualmente, existem diversos grupos de estudos ligados ao IRSA, ao BIRD, governos federais e Mercosul, desenvolvendo projetos ou tentando desenvolver projetos de integração intermodal para a América do Sul. Uma cooperação do Brasil com outras nações da América Latina e Ásia coloca o país em uma posição bastante desvantajosa. O Brasil fica a dever bastante na sua trafegabilidade. Atualmente, as rodovias brasileiras estão pobremente conservadas, não pavimentadas e frequentemente muito perigosas. Na entrada do século XXI, o Brasil diminui o seu parque logístico nacional, com portos assoreados e insuficientes, hidrovias com gargalos intransponíveis, sem eclusas e pontes estreitas, além do assoreamento dos rios e as ferrovias estatais em franca decadência. Mostro para vocês agora um quadro da situação atual, até onde evoluímos ou, quem sabe, involuímos. O Brasil tem hoje uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A China, 9,3 milhões. A Índia, 3 milhões. Rússia, 17 milhões. Os Estados Unidos, 9,1 milhões. E o Canadá, 9 milhões. Vamos dar uma olhada nas rodovias, na situação das rodovias nesses países. O Brasil tem 212 mil quilômetros de estradas pavimentadas. A China, num desenvolvimento recente, chega a 1.572.000 quilômetros de estradas pavimentadas. A Índia possui 1.569.000 quilômetros de estradas pavimentadas. A Rússia tem 3 vezes mais, 755.000 quilômetros. Os Estados Unidos, 4.210.000 quilômetros. E o Canadá, o dobro, 416.000 quilômetros. Ferrovias. O Brasil tem 29 mil quilômetros, enquanto que a Índia tem 63 mil quilômetros. A Rússia, 87 mil quilômetros, 3 vezes mais o Brasil. Os Estados Unidos têm 227 mil quilômetros, 10 vezes mais. E o Canadá, 47 mil quilômetros. Nós somos a lanterninha do grupo. Em termos de dutovias, fundamentais para o desenvolvimento do país, nós temos 19 mil quilômetros. Enquanto a China tem 58 mil, a Índia 23 mil, a Rússia 247 mil, os Estados Unidos 793 mil quilômetros de dutovias e o Canadá 99 mil. Novamente somos os lanterninhas. E por fim as hidrovias. Enquanto temos 14 mil quilômetros de área navegável, sendo que o Amazonas e seus afluentes respondem por quase 25% disso, a China tem 110 mil quilômetros de rios navegáveis. A Índia, 15 mil. A Rússia, 102 mil quilômetros de navegabilidade por rios. Os Estados Unidos, que tem pouca água, poucos rios, é um país de grandes desertos, tem quase 3 vezes mais, 41 mil quilômetros de rios navegáveis. E o Canadá fica com 0,6 pela falta de rios. Isso demonstra que resultado deprimente, que resultado triste chegamos no século XXI. Por isso que o custo Brasil e sua infraestrutura é tão precária. E por isso que os governos têm que começar a usar esse mote não apenas para a campanha política, mas fazer, construir, porque isso vai levar mais saúde, isso vai levar mais riqueza, vai multiplicar a informação e vai tornar o Brasil mais rico e mais informado. Eu só quero, antes de falar do futuro, destacar que muitos ecologistas poderiam criticar o modelo americano. Falar, vai desapropriar terras, não sei o quê, mas não é verdade.
Porque estas terras estão sendo destruídas por falta de fiscalização. E quando você passa uma ferrovia no meio de uma floresta, a destruição é mínima, porque a ferrovia não corta mais do que 5 metros em linha. E essa capacidade que a ferrovia tem de desmatar pouco, permite que todo dia passe um trem fiscalizando se tem alguém cortando árvore lá. Que hoje não tem ninguém para fazer isso. Então, só um detalhe. Vamos falar do futuro para encerrar nossa palestra, né? O futuro, espera-se que o Brasil chegue a essa integração, e o mais breve possível. Faz-se aqui 2 propostas, né? Uma proposta de integração com países do Mercosul ao sul do Brasil e uma proposta ao norte do Brasil. Ao sul do Brasil, nós podemos observar que já existe uma malha percorrendo do Porto de Santos, seguindo pela América Latina Logística até Mendonça, e ali próximo já à fronteira com o Chile, também há uma ferrovia que interliga, subindo a cordilheira e chegando ao Pacífico. O problema é que essas ferrovias todas estão desarticuladas e antiquadas. Então, o que é preciso? Que o governo do Chile, mais o governo da Argentina, mais o governo do Paraguai e o governo do Brasil, sentem-se para construir uma ferrovia ou para reformar essas ferrovias, dando a ela uma bitola que seja sustentável para levar carga grande, e aí você vai ter uma interligação entre o Porto de Santos e um porto chileno, talvez Antofagasta, um porto que tenha grande capacidade de importação e exportação. Então teríamos aí, por meio ferroviário, uma ligação no sul da América do Sul, entre o Atlântico e o Pacífico, podendo concorrer aí com os navios que passam pelo Canal do Panamá. E ao norte? Ao norte, a minha sugestão é que se faça uma ligação a partir de Belém, descendo até Manaus, Rio Branco, e entrando pelo Peru até o porto de Iquique. Então nós teríamos uma alternativa para os grandes cargueiros, chegando até Belém, descarregando os contêineres e sendo levados por ferrovia até o porto de Iquique ou um outro porto que estivesse mais bem equipado no Peru. Teríamos aí uma segunda via que permitiria o acesso do Atlântico ao Pacífico sem que passássemos pelo Canal do Panamá. E é esse mapa que vocês estão vendo aí, né? Exatamente. Esse é o tramo sul que eu estou sugerindo, né? Que seria a interligação entre as ferrovias. Como vocês podem ver, estão todas ali. O que precisa é modernizar essas ferrovias. Essas ferrovias precisam ganhar uma bitola considerável, precisam ganhar segurança, e aqui a ligação norte, né? Ligando Belém até o Oceano Pacífico. Essa é a proposta que eu deixo e que, se possível, eu gostaria que fosse encaminhado aos candidatos a presidente que aí estão, né? A Dilma, o Serra, a Marina, para que observasse. O tramo sul já está pronto, precisa de reforma, investimento do Banco Mundial, etc. Mas não há que se cortar terras e tudo mais. Apenas uma reforma de modernização. O tramo norte, da onde nós vamos tirar o dinheiro para fazer? Exatamente do modelo americano. Naquela região toda, é uma região de floresta, é uma região de cerrado. Então nós podemos criar uma mini reforma agrária no entorno desta ferrovia que por ali vai passar, e estas pessoas vão poder ser produtivas e preservar a natureza. Podemos fazer uma reforma agrária com extrativismo, sem derrubada de árvores. E nós teremos ali brasileiros, patriotas, cuidando da floresta, numa longa extensão, criando uma barreira aos madeireiros, aos exploradores, aos que vêm buscar ouro, e vão estar avisando as autoridades, e vão estar integrando o estado do Pará, o estado de Roraima, o estado de Rondônia, o estado do Acre, o estado do Amazonas, o Mato Grosso, o Tocantins ao resto do Brasil. Muito obrigado, pessoal da Santos Offshore, e que tem sido um grande sucesso. Esperamos repetir agora em 2010
o sucesso de 2009. Muito obrigado.